Hoje nós vamos falar sobre alegria. Como ser feliz em um mundo tão triste? Como sorrir diante dos sofrimentos e dores da vida? É possível? Sim. Hoje nós vamos falar sobre as chaves, os segredos da felicidade. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que podemos ser felizes e alegres. Mas quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. E da prisão, ele falava àqueles que estavam livres como podiam ser felizes. Quais são os princípios que levam alguém a ser feliz e sorrir, mesmo quando não tem liberdade? Mesmo quando está diante de uma iminente sentença de morte. Paulo poderia morrer a qualquer momento, mas ele falava em alegria. Ao escrever aos Filipenses, ele tem ali 104 versículos e ele menciona alegria 14 vezes. 2 vezes eu lembro que ele fala de tristeza, mas o grande segredo da felicidade de Paulo é que nessa curta carta ele usou o nome de Jesus 40 vezes. A cada 2,5 versículos, Paulo falava algo a respeito de Jesus. E essa é a principal chave de sabedoria para a alegria. Você quer ser feliz? Coloque Jesus nos seus pensamentos, coloque Jesus nas suas palavras, coloque Jesus nos seus sonhos, nas suas esperanças, nas suas expectativas. Coloque Jesus no seu coração, coloque Jesus nas suas ações. Se Jesus for a motivação do que você faz, do que você pensa, do que você espera da vida, você vai ser feliz. Por quê? Porque Deus nos garante que Ele está conosco e nos dará a vitória, a felicidade que tanto almejamos. Mas indo agora mais fundo e entendendo o que é ter esse Jesus e essa alegria, ele disse uma coisa, Paulo: eu, servo de Jesus. Por que Paulo, um homem profundamente intelectual, poliglota, uma das mentes mais brilhantes de todo o mundo, se submete à servidão do Cristo? Porque ele o conheceu. Jesus mostrou para ele que Deus é amor, que Deus abre as portas impossíveis, que Deus realiza sonhos, que para Deus não há limites que possam impedi-lo de fazer até mesmo o impossível. Diante da experiência que ele teve com Cristo, ele se definia. E a nossa definição de quem nós somos chama-se a minha identidade, a forma como eu me vejo. E o que a ciência diz? O que os estudiosos dizem? Que a nossa autoimagem determina tudo na nossa vida, inclusive a alegria. Mas eu posso dizer que, de fato, ela determina tudo quando nós estamos em Jesus, porque ela determina até a nossa eternidade com Ele. Se nós somos de Jesus, nós temos tudo que Deus tem para nossas vidas, nós temos direito ao nome dessa família de Deus, às suas heranças, às suas promessas, e tudo isso é motivo para se alegrar. Eu pergunto para você, quem é você? Como se você se autodefine? Porque a forma como nos vemos determina tudo. O que queremos da vida, o que desejamos, o que nós pensamos que são as nossas necessidades, os nossos planejamentos, as nossas ambições, tudo parte de algo chamado identidade. Então, você precisa começar pelo que é mais importante, descobrindo quem você é. Eu quero te dizer que você é imagem e semelhança de Deus. E se você diz sim para Jesus, já disse isso, você é filho ou filha dele. Então, o segredo para não deixar os sofrimentos da vida roubarem a nossa alegria é nos lembrarmos de quem nós somos. Paulo continuou servindo,
continuou ajudando as pessoas, mesmo quando estava no cárcere, porque ele sabia quem ele era. Outra chave é gratidão. Paulo era profundamente grato. Ele não era grato porque tudo tinha dado certo na vida dele. Ele não era grato porque as pessoas sempre o apoiavam. Não, ele foi perseguido, açoitado, acusado, preso e até no final das contas, morto. Não nesse momento. Ele estava diante da morte, mas ele foi feliz durante a jornada. Olha, a vida é muito curta e você precisa ter um coração grato para você ser feliz. A ciência diz isso, a palavra de Deus diz isso, que a gratidão, ela muda a nossa visão, a nossa perspectiva. E Paulo tinha poucas pessoas que o apoiavam. E os filipenses foram a primeira igreja que ele fundou na Europa, na cidade de Filipos. Quando ele chegou naquela cidade, quando ele libertou uma pessoa que estava na escravidão do inimigo, ele foi preso, açoitado, e 10 anos depois, quando ele escreve essa carta, ele outra vez está preso, esperando seu julgamento, do César, do imperador romano. E ele poderia ser acusado e morto, mas ele era grato. Grato por Deus e grato pelas pessoas, pelas poucas pessoas que tinham. Porque a maioria das pessoas haviam abandonado Paulo, mesmo as pessoas de fé, mesmo as pessoas que seguiam Cristo, que aceitaram Jesus por meio de Paulo, que tiveram suas vidas transformadas. Porque se hoje em dia alguém que é preso, mesmo quando sai marcado pela sociedade, há um estigma social, um preconceito, imagine naquela época. Então, quando Paulo foi preso, todo mundo poderia abandonar Paulo, mas os filipenses não abandonaram Paulo. Eles continuaram fiéis a Paulo, continuaram ajudando Paulo. E eles foram a igreja mais íntima e amiga de Paulo, que ajudou eles não só essa vez, mas diversas vezes. Mesmo quando Paulo estava lá em Corinto, eles mandaram ajuda para Paulo, porque Paulo estava em necessidade, mesmo no meio, e servindo a igreja de Corinto. Então seja grato, porque a gratidão libera o sorriso. Então agradeça pela vida, agradeça porque você está vivo, e quem está vivo pode recomeçar, pode construir, pode mudar o seu destino. Não importa o que passou, o que importa é o que vem pela frente. É o futuro, é o que Deus tem para você e o que você vai fazer com isso hoje. Então, seja grato. Paulo também conseguia ser feliz porque ele orava. A oração é algo que quem não entende a Deus acha até que é algo totalmente sem bom senso, porque a oração é você parar e conversar com Deus. Mas observe, quando você ora, você abre o seu coração, fala para Deus o que você está passando, o que você está sentindo. E esse ato de abrir o coração faz com que essas cargas negativas sejam liberadas e o próprio poder de Deus age a seu favor. Então, se você quiser ser feliz, não tem outro caminho. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus quando? O tempo todo. O tempo todo. Lavando a louça, tomando banho, dentro do ônibus, dentro do carro. Fale com Deus. Fale com Deus com pensamento, fale com Deus com palavras, mas converse com Ele. Peça a Ele ideias, peça a Ele direção. Porque quando você fala com Deus, você abre todas as possibilidades. Então, deixa Deus liberar as ideias para o seu pensamento, para você executar aquilo que Ele vai falar para você. Então, abra sua boca e ore, porque isso vai trazer máxima alegria para você. Esse é um princípio. Outro princípio de Paulo é que Paulo era uma pessoa que tinha convicções, ele tinha algumas certezas na vida dele que o sustentavam. Opiniões, todo mundo tem as suas. Mas quando vem os problemas, quando a dificuldade chega, as nossas opiniões não nos sustentam. O que nos sustentam são as nossas certezas. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé
é a certeza do que nós esperamos. Aí eu te pergunto, você tem convicções de algo nessa vida? Paulo tinha. Paulo diz, olha, eu estou convencido de que tudo que Deus começou a fazer na minha vida e na vida de todo mundo que acredita, Deus vai concluir. Deus não é aquele que começa e não termina. Muitas pessoas começam a ler um livro, a construir uma obra, começam um relacionamento, um casamento, mas param. Mas Deus, não. Ele conclui o que Ele começou. O que cabe a Ele sempre faz. Tudo que Ele fala, Ele faz. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E Paulo tinha essa convicção. E é por isso que mesmo na prisão, ele tinha alegria. Ele poderia sorrir. E sorrir, queridos, faz bem para a vida. Você precisa sorrir. Quando você sorri, você faz bem para a sua alma, faz bem para a sua emoção, faz bem para a sua vida. Você descarrega tudo que tem de negativo, muita coisa que tem de negativo. Então, quais são as suas convicções? Se você não tem, tem um lugar onde você pode encontrar, na presença de Deus. Quando você busca Deus, Ele começa a te dar convicções. No domingo passado, na nossa igreja, uma irmã falando e disse, olha, eu li a palavra, eu vinha para a igreja, mas eu não tinha convicções. Mas buscando a Deus, Ele me deu a certeza. A certeza de que eu vou vencer, a certeza de que as portas vão se abrir, a certeza de que Ele vai fazer com que meus caminhos sejam prósperos. E isso nós precisamos ter. E onde encontrarmos? Em Deus. Mas por que Paulo tinha tanto sentimento positivo? Paulo tinha gratidão. Paulo sentia saudade das pessoas especiais com quem ele tinha convivido, no caso aqui os filipenses. Paulo sentia alegria. Por quê? Porque relacionamentos saudáveis geram sentimentos saudáveis. Então, nós precisamos nos relacionar bem em casa, no trabalho, na igreja. Paulo diz, olha, se possível, vivam em paz com todo mundo. Nem sempre é possível. Muitas vezes não é, dependendo do que você faz, dependendo de onde você atua. Mas sempre que possível, vive em paz. Tenha bons relacionamentos. Priorize a sua família. Priorize os seus, a sua casa. Priorize o seu chamado. Priorize a obra de Deus. E construa bons relacionamentos. E naturalmente vai fluir a alegria. O sorriso vai surgir. Outro grande princípio e chave de sabedoria é que o amor de Paulo durante a sua vida não parou de crescer. E se nós cada vez amarmos mais, nós vamos ser mais felizes. Sabe qual é a vontade de Deus? É que a gente chegue em um momento em que nós possamos oferecer o amor que Ele nos oferece. O amor incondicional. É fácil amar incondicionalmente? Não. Mas é possível. Porque eu e você somos amados por Deus incondicionalmente. E Deus nos convida para amarmos assim. E quanto mais a gente ama como Deus ama, mais somos felizes. Mais sorrimos. Esse é meu sonho. Amar minha esposa incondicionalmente. Que às vezes eu sou muito condicional. Se algo não sai como eu quero, eu não amo como Deus me ama. Mas eu vou chegar um dia lá. Ela está aqui nos bastidores sorrindo. Porque em Deus nós podemos. Em Deus podemos sorrir. Em Deus nós podemos nos alegrar. Se nosso conhecimento aumentar, sim. A alegria tem algo a ver com conhecimento? Tem. Quanto mais nós conhecemos a Deus,
Quanto mais nós entendemos a vida, melhor será a nossa percepção. E tudo que eu estou falando para você está em Filipenses capítulo 1. Eu estou parafraseando o que a Bíblia ensina, o que Deus ensina. E Deus diz, olha, você precisa crescer em amor, em conhecimento, para que a sua percepção te dê o discernimento do que é o melhor. Você sabe o que é melhor para a sua vida? Você sabe quais são as melhores pessoas com quem você deve andar? Onde você deve morar? Com quem você deve se conectar? Você sabe qual é a melhor carreira que Deus tem para a sua vida? Você sabe o que Deus tem de melhor nessa fase da sua vida? Você sabe aproveitar as melhores oportunidades? Tudo, querido, será possível se nós crescermos em amor e em conhecimento para termos a percepção do que é melhor. E quando sabemos o que é melhor, nós vamos tomar decisões melhores, nós vamos enxergar a vida melhor e vamos ser mais felizes. Vamos sorrir mais. A nossa vida vai ser mais reluzente, mais cintilante, mais brilhante, porque nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, porque nosso coração está mais ajustado e mais puro, porque está mais parecido com o coração de Deus. E Deus é alegria. Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto de Deus, o fruto do Espírito de Deus é a alegria. Deus é feliz. Deus sorri diante da vida, diante dos problemas que achamos que são impossíveis de serem equacionados, solucionados. Deus está sorrindo, dizendo, ei filho, para mim isso é moleza. Eu resolvo isso. Não se preocupe, não ande ansioso por causa dos seus problemas, porque, em regra, nós andamos assim, angustiados, preocupados. Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou conseguir passar no concurso, no vestibular? Será que minha empresa vai dar certo? E agora que eu fali, como será a minha vida? Será que eu posso recomeçar? Se eu posso tentar de novo? E agora que nesse ramo não deu certo, eu posso começar em outro ramo? Acalma o seu coração. Deixa Deus falar contigo. Você pode e você vai sorrir outra vez. Você vai vencer. Se você aprender os princípios e as chaves de sabedoria que Deus libera para você na sua palavra. Porque qual é a grande questão da nossa vida? Aquilo que me aconteceu. O meu pai me abandonou. Minha família não me deu a estrutura. Aquilo que aconteceu, a falta da estrutura. Fulano me abandonou, eu fui rejeitado. Eu tentei uma vez, aquilo aconteceu e eu parei, eu paralisei. Perdi a alegria, perdi o entusiasmo, perdi a energia. Mas Deus diz, ei, o que aconteceu com você não pode fazer de você uma vítima. Porque mais importante do que o que nos acontece é o que nós fazemos com isso. Deus não chamou você e eu para sermos vítimas, mas autores das nossas próprias histórias. A vítima está ligada e deixa o acontecimento determinar a sua história. O autor faz com que os acontecimentos sejam oportunidades para que ele faça acontecer. Ele aprende com o seu passado, vive no seu presente, com o sonho do futuro e se alegra. Mas minha vida do passado foi tão errada, foi uma vida de traição, uma vida de mentira, uma vida de drogas. Foi ou é, não importa. Deus perdoa o seu passado, Deus perdoa os seus erros, Ele lança no mar do esquecimento e diz, ei, você pode ser feliz, porque eu te perdoo, eu te aceito e eu quero te levar a um novo nível, ao nível da alegria. Não a alegria que o mundo dá, não a alegria circunstancial, mas a alegria que vem de Deus. A alegria que excede toda a nossa mente, toda a nossa capacidade natural, Deus pode nos dar.
Agora nós precisamos nos abrir para Ele.